Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Êxodo como você nunca viu. No capítulo de hoje, capítulo 19, nós vamos ver a consolidação do povo de Israel. Nós vimos ontem ou anteontem o conselho de Jétro, sogro de Moisés. Jétro orientou Moisés a organizar o povo. Ele criou assim uma burocracia, uma hierarquia, de modo que todos pudessem participar e que ninguém ficasse sobrecarregado, nem o povo e nem Moisés. Muito bem, o nosso povo, os filhos de Israel, escolhido por Deus, Deus fala assim, toda a terra é minha, todos os habitantes são meus, porém eu escolho Israel. Não porque são melhor gente, não porque são melhores pessoas. Ele disse, na verdade, são pessoas bem ordinárias. Mas eu escolho porque eu escolhi. Eu sou o dono de tudo. Então eu posso escolher. Eu os tirei da terra do Egito, terra de servidão, homens rudes, severos. Mas eu os escolhi para ensiná-los a partir do zero. Desculpa. Então nós já vimos a formação do exército que venceu os amalequitas ali próximo ao Sinai. Nós vimos a organização cívica, vimos que esse povo tem uma sustentação, será alimentado dia e noite pelo vigia das pessoas. E então você está sentindo aí que bela organização? Agora vem a cereja do bolo, a organização religiosa. Esse povo já está melhorando, mas agora eles precisam compreender a sua ligação com Moisés como legislador na terra, e agora vão entender a sua ligação com o vigia das pessoas, a sua ligação no céu. E isso vai ser feito ao pé do Monte Sinai. Moisés sobe ao monte e Deus fala com ele. Moisés, hoje é o 90º dia que você está vivendo esse novo país, essa nova cidade. Até agora vocês
estavam assim meio desnorteados. Mas agora eu vou estabelecer. Eu vou estabelecer que vocês, além de estarem organizados civilmente, militarmente, vocês estarão organizados religiosamente. E vocês precisam ter certeza, clareza, de que eu sou o seu Deus. E que vocês são o meu povo que eu escolhi. Vocês são a minha cidade. Fale isso, Moisés, aos líderes. Moisés desceu do monte, falou aos líderes e os líderes disseram: nós aceitaremos. Então o Senhor desceu ao acampamento, numa nuvem. Ele disse: agora, Moisés, eu vou falar através da nuvem. E o povo todo vai ouvir, e o povo todo vai entender que você é o meu chefe, é o meu servo guia. Você terá toda a autoridade para orientar, organizar, direcionar o meu povo. Aí o povo disse: nós faremos. Então tá bom. Daqui a 3 dias, eu quero o povo todo consagrado. Ele não falou de jejum, mas ele disse abstinência sexual. Essa determinação suscita muitas dúvidas. Por que será que Deus barrou o seu povo do desfrute sexual durante o tempo da preparação espiritual? Não sei. Talvez os sabidinhos de plantão aí poderiam até me esclarecer. Talvez tenha sido pelo fato de o relacionamento sexual ter sido usado em rituais religiosos pagãos. Não sei. Porque o sexo é uma nuance do ser humano e foi criado em ambiente santo e deve ser consagrado a Deus, assim como toda a ação humana. Mas isso aí a gente vai entendendo. Deus vai nos esclarecer. O importante isso tem que ficar para a gente como lição. Quando você for se consagrar a Deus para um propósito específico, no caso aqui eles estão se consagrando para fundar a primeira igreja na Terra. Se tivesse um nome, seria a Igreja sob a bandeira de Deus. Então Deus pediu 3 dias de abstinência sexual. Provavelmente eles tenham feito jejum também. Então o povo se comprometeu a obedecer. Adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso
bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. E abençoo seus descendentes por milhares de gerações. Essa é a base do governo de Deus estabelecido em sua primeira igreja. A igreja sob a bandeira de Deus. A igreja de Deus da bandeira. Um nome bonito, né? Então, o povo reunido e Deus estabelece os parâmetros que serão norteadores da Igreja de Deus, do povo de Deus, em todos os tempos. Esse é um marco estabelecido no Sinai, que continua estabelecido hoje. Faça uma reflexão da sua vida. Pergunte a si mesmo: quão disposto eu estou a obedecer esse Deus misterioso, poderoso, mão forte, que agora se apresenta ao povo e fala diretamente a ele. Vendo que interessante? Deus está falando ao ouvido de cada acampante ali. E esse falar se estende a nós. Eu estou ouvindo. Deus está dizendo: eu, somente eu, sou aquele que te tirou do Egito, que te tirou da terra de servidão. Sou eu que tenho o poder para te devolver ao Egito, como fez. O Senhor devolveu o povo à Babilônia, uma nação mais terrível do que o Egito. Então ele disse: a partir desse momento, cumpram o estatuto religioso desse governo civil. Vocês já estão organizados em grupos de 50, de 100, de 1000. Pois agora eu estou formando um outro grupo de milhões. E esse grupo não terá líder, a não ser a minha bandeira. E a minha bandeira é essa. E ele mostrou assim. E as pessoas conseguiram ver no céu os 10 mandamentos. Gente, não existe Deus mais sintético do que o nosso grande Deus, Jeová. Nem sei se esse é o termo correto, mas acho que é. Sintético. Síntese, sintético. Eu quero dizer, um Deus mais... Porque se ele tivesse falado a lei dele em 1000 páginas, ele poderia, ele é Deus. Mas ele preferiu usar, acho que 1000 palavras, nem isso. Então, Deus não é prolixo, Deus não fala muito. Deus fala muito em pouco. 10 mandamentos. Se você que está me ouvindo agora
não tem acesso a livros, não tem acesso ao compêndio da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada? Vou cometer uma heresia agora. Você nem precisa. Basta você chegar para alguém minimamente cristão e perguntar: qual é o resumo da vontade de Deus para os viventes aqui na Terra? Essa pessoa vai responder para você em uma frase curtinha: os mandamentos de Deus. Feito isso, você já faz parte de sua grande igreja sob a bandeira de Deus. Então, Deus chama o povo e faz um resumo do que ele pretendia para esse povo. Fala: eu sou o seu Deus e vocês serão meu povo. Então vocês deverão viver assim. E ele citou várias coisas. Adore a mim. Não faça imagens sobre mim. É que eu estou ouvindo, estou me distraindo ali. E Jesus citou também essa síntese dos mandamentos, da vontade de Deus. Jesus disse: ame a Deus, olhe para cima, e ame seu semelhante, olhe para o lado. E eu achei interessante aqui que Deus citou de novo o relacionamento, sexual. Ele disse: não adulterarás. Gente, isso não é pequena coisa, não. Se Deus se dignou a colocar esse item na síntese de sua vontade, então é importante. Deus disse: eu odeio o divórcio. E não tolero o adultério. Então você pode ficar à vontade. Mas uma vez escolhido a sua parceira, o seu parceiro, isso é definitivo. Ah, mas nós temos incompatibilidade de gênio. Problema seu. Por que você não reparou esse gênio antes? Se o gênio está incompatível, trate de dominar esse gênio. Ou então, viva na abstinência eternamente. Você vai ver que é mais fácil fazer amizade com o gênio. É mais produtivo lutar contra essa incompatibilidade e continuar sendo feliz. Olha só, vem cá, deixa eu te mostrar. Porque não adianta você casar, descasar, casar de novo e falar: a culpa não é minha, a culpa é do gênio que foi incompatível com o meu gênio. Isso é papo de quem não está nem aí para a grande lei de Deus. Não existe isso. Se Deus colocou em sua síntese, é porque é essencial. É essencial. É essencial. Não adulterarás. Não adulterarás. Lembra-te que eu sou o Criador.
Sim. Não seja desonesto comigo. E não seja desonesto com o seu próximo. Não faça a ele o que você não quer que ele não faça com você. Observam. Deus está começando uma nação. Ele estabeleceu essa nação. Essa nação deveria e é modelo para todo mundo. Simples, direto, prático. Nós não precisamos de uma Constituição com 1000 páginas. Nós não precisamos de Constituição cidadã. Precisamos de cidadãos constituídos. Adianta você ter uma Constituição cidadã e padecer porque, interpretando essas letras, tem pessoas de cérebros embutidos? Embutidos? O cérebro não está muito bom. Sim. Por isso Deus ofereceu esse resumo do resumo do resumo. Você quer viver em paz com teu Deus e com teu próximo? Medite nesses 10 preceitos. 10. Para cada dedo da mão, você tem um preceito. Vamos continuando. Nós estamos vendo o estabelecimento Capítulo 21. da lei de Deus. Então nós já estudamos o capítulo, observamos, né? O capítulo 19, o 20 e agora o 21. Então, no capítulo 21, Deus continua dizendo algumas leis práticas que poderão ser úteis ali na sua conformação civil. Ou seja, na sua lei está sintetizado todo o seu pensamento sobre o que ele pensa do povo e o que ele deseja em resposta do povo. Mas ele sabe que essas pessoas, elas viveram 430 anos sob servidão. Então eles não vão ser livres assim da hora para outra. Então Deus está fazendo uma previsão assim, olha, a coisa está assim, vocês vão copiar muita coisa do que vocês viram no Egito, né? Então Deus não falou, vou arrancar tudo de você. Ele fala, olha, vai ser assim. Então você vai ter um escravo. Você não está proibido de ter um escravo. Só que a cada 7 anos você vai liberar esse escravo. Ele fala também sobre a relação família, não é? O filho rebelde será punido severamente. Sim, o filho rebelde será punido severamente. E sobre severamente, estou dizendo severamente. Sim. Aquela palavra com M. Parece loucura, mas isso era verdade. O filho que batia na mãe, batia no pai, era levado no centro do acampamento e os pais o apedrejavam. Ele morria ali por sua rebeldia. Sobre os animais,
se um animal ferisse outro, ou ferisse alguém, o dono do animal seria punido, a menos que ele não soubesse. A menos que ele não soubesse que o bicho era chifrador. Então é isso. O capítulo 21, ele traz assim, algumas leis civis práticas. Porque veja que a lei, ela está tentando organizar o povo de modo coerente. E aqui surge pela primeira vez o conceito da lei de Pantaleão, né, que dizia olho por olho, dente por dente. Não é? Olho por olho, dente por dente, significa que o mal deve ser, fugiu a palavra agora, o mal deve ser restaurado, o mal deve ser corrigido na medida do prejuízo. Então, se o olho do boi do seu vizinho foi furado pelo chifre do seu boi, você não tem o direito de furar os dois olhos do boi, entende? Aí, tá ouvindo agora? Se um boi chifrar um escravo ou uma escrava, o boi chifrador receberá como pagamento 30 barras de prata, e o boi será morto a pedradas. Se alguém tirar a tampa de um poço, ou se cavar um poço e não tapar, vai lá, ouça o capítulo 21, tá bom? Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas faça o seu rosto resplandecer sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti e sobre ti te dê paz.